Olá pessoal, eu sou Edson Costa e este vídeo é o ponto de partida para uma série de vídeos que eu vou fazer para vocês falando sobre servidores cloud, instalação otimizada e configuração do WordPress e instalação e configuração do WooCommerce. Eu optei por trabalhar com a DigitalOcean nesses vídeos de tutoriais. Eu tenho conta em outros servidores, mas pelo custo-benefício da DigitalOcean, né, é extremamente barato, porque é um serviço de hospedagem que vem crescendo muito, segundo a mídia especializada, é o terceiro maior serviço de hospedagem do mundo. Recebeu recentemente um aporte de quase 60 milhões de dólares para melhorar os seus serviços. Realmente é um serviço de hospedagem que ajuda bastante, tem um custo-benefício excelente. Tem muita gente que torce o nariz quando se fala num serviço de hospedagem fora do Brasil, principalmente por causa do First Byte, né? Dizem que é um agravante. Isso, sem dúvida nenhuma, é preocupante, mas se você tiver um servidor e seguir o meu tutorial e trabalhar da forma que eu vou passar para vocês, você vai ter um servidor com First Byte excelente e com uma performance que você não vai encontrar em lugar nenhum. O servidor precisa estar bem configurado para que ele possa ter uma boa resposta. Em relação aos preços da DigitalOcean, você tem planos a partir de $5, lembrando que todos os planos trabalham com armazenamento em SSD, portanto muito mais veloz, muito mais rápido. O plano inicial de $5 mês, que isso dá hoje em torno de uns R$15, 14, R$15, começa com 512 de memória, um core e 20 GB de SSD e 1 TB de transferência. O ideal é realmente começar com um plano a partir de $10, que mesmo assim ainda é muito barato, vai em torno de R$27, e dependendo da sua aplicação, um plano de $20 a $40 com certeza vai te atender bem. O uptime dele é excelente, é realmente o que foi comprometido aqui com eles, é de 99,99%, eu não tive problemas até hoje com as minhas aplicações na DigitalOcean. Eles têm data center em algumas localizações, como São Francisco, Nova York, Londres, Amsterdã e Singapura, e realmente promete bastante o serviço de hospedagem. Dizem que foi criado por desenvolvedores para desenvolvedores. O painel de controle é bastante intuitivo, fácil de trabalhar. Você consegue fazer deploy de um servidor em menos de 1 minuto. Então, essa é a minha sugestão. Nesse primeiro vídeo, nessa sequência de vídeos, nós vamos trabalhar com o DigitalOcean. Lembrando que tudo aquilo que vai ser passado no tutorial, ele pode ser trabalhado em outros servidores que eu vou preparar vídeos em determinado momento falando sobre esses outros servidores, assim como a Amazon, que você pode ter um servidor gratuito aí por até 12 meses, enfim. Um outro detalhe que eu acho que é importante ressaltar é que na DigitalOcean já tem um servidor DNS, então você pode fazer todas as suas configurações DNS dentro do próprio painel de controle da DigitalOcean, ok? Bom, falando aí dos recursos e preços, vamos criar uma conta para vocês verem a facilidade. A criação da conta exige só duas coisas, um e-mail e uma senha. Basicamente é isso, e a conta está criada. Eu vou fazer o log com a minha conta, mas para a criação da conta é exatamente isso. É o e-mail e uma senha. Eu vou entrar aqui com uma conta que eu tenho de teste das minhas aplicações. Para você começar a utilizar o DigitalOcean, você precisa ou incluir um cartão de crédito para você começar a ter esse benefício, né? Começar a poder criar os seus droplets, os seus servidores, ou então fazer a inclusão de um crédito através do PayPal.
São essas duas opções. Se você incluir um cartão, você paga posteriormente, né, a partir do uso. Com o PayPal você inclui o crédito antes. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo e com esse link você vai ter $10 de crédito no servidor para você poder utilizar. Lembrando que o crédito, a partir desse link, de qualquer forma, é preciso que você inclua um cartão de crédito. E caso você não tenha um cartão de crédito internacional, que você faça através do PayPal. Então, vai para vocês aí um crédito de $10 para você poder utilizar o servidor. Usando aí um droplet de $5, você consegue ter 2 meses de uso, dá para você fazer um bom teste nos servidores. Bom, assim que você acessa o DigitalOcean, o painel de controle é bastante simples, bastante fácil de se trabalhar. Você tem a opção aqui para criar um droplet, que é um servidor, tá? Esse é o nome que eles dão aos servidores que você cria, são droplets. Você tem imagens que você pode criar servidores, configurar e criar uma imagem desse servidor, assim nas próximas instalações você passa a usar essa imagem, para ficar muito mais rápido de você fazer o deploy das suas aplicações, já com tudo pronto e configurado. Você pode criar chaves SSH, que eu vou falar isso também num vídeo futuro, né? A princípio eu vou fazer uma criação de um droplet sem a utilização da chave, mas é possível para que você tenha aí um par de chaves e um acesso através de um cliente de SSH de uma forma mais segura, né? Aí tem a opção de pagamento, a opção de suporte, lembrando que o suporte é todo em inglês, mas você pode usar o Translate do Google para poder enviar suas solicitações, e o suporte é efetivamente rápido. Fique claro que eu estou passando toda a minha experiência que eu tenho tido com a DigitalOcean. Isso não significa que tudo exatamente é como eu estou falando, né? As pessoas podem até ter dificuldade com o suporte. O suporte realmente é sempre muito difícil, principalmente aqui no Brasil, e nós temos uma experiência nada agradável com o suporte. Nós temos um servidor DNS. Esse servidor DNS permite fazer todas as configurações necessárias no servidor, então ele é bastante fácil, rápido, a resposta é rápida. Então, para quem trabalha com mais de um domínio, é possível dentro de um droplet, dentro de um servidor cloud, você ter mais de um domínio, depende da configuração que você for utilizar, né? Dependendo do tipo do servidor que você utilizar, você pode ter aí 5, 10 domínios instalados. Lógico, depende da configuração, depende do número de acessos de cada cliente seu, né? Tudo isso precisa ser dimensionado para que você não tenha problemas no futuro de muito acesso num servidor cloud só, né? Pelo preço, o ideal é que cada cliente tenha um servidor cloud. Se você tiver aí $5, isso dá menos de R$15 por mês para um cliente. Então, você ainda pode fazer uma revenda dessa hospedagem, uma hospedagem de qualidade, e ainda você tem um retorno financeiro. Por isso que eu sempre digo, e eu vou até abrir um parênteses aqui em relação aos servidores compartilhados e ao servidor cloud, aos servidores na nuvem. Eu faço sempre uma analogia com um condomínio. Você imagina, você mora num edifício, né, num prédio, e com vários apartamentos, e você tem em comum algumas situações, como, por exemplo, a energia da rua, do prédio, ou principalmente a água, que normalmente é numa caixa d'água só. Se você tiver vizinhos com maior número de pessoas do que você em casa, esse vizinho vai te consumir muito mais recursos de água do que você. Só que na hora de pagar, você vai achar isso por igual. Esse é mais ou menos o que acontece com um serviço compartilhado. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas eu tenho um serviço compartilhado e funciona muito bem. Funciona muito bem porque você tem vizinhos que utilizam pouco recurso, né? Então, normalmente as empresas esperam chegar no gargalo para poder migrar esse seu vizinho que está com você nesse mesmo servidor. No servidor cloud, não muda muita coisa, está todo mundo fisicamente,
está todo mundo no mesmo servidor. Só que os recursos são limitados e compartilhados para cada pessoa. Então, é como se cada pessoa tivesse a sua caixa d'água. Então, a partir do momento em que você consumir o seu limite de água, você não vai ter mais. Então, isso acaba trazendo muito mais benefícios e você não compartilha as dificuldades o que você tem em servidores compartilhados. Antigamente, há um passado aí até recente, era muito caro, né? Você ter um servidor cloud, na verdade, um servidor cloud no Brasil ainda é caro, né? Então, você sempre optava, a gente fazia a opção de trabalhar com hospedagem compartilhada. Hoje é completamente desnecessário. Mas você deve estar se perguntando, Edson, tudo bem, mas na compartilhada é tudo muito fácil. Normalmente eu tenho um cPanel, que eu vou lá, eu crio, eu não preciso entender de servidor, de configurar e assim por diante. É verdade. Talvez esse seja o que mantém as pessoas ainda optando pela hospedagem compartilhada. Mas eu vou mostrar para vocês nessa série de vídeos que é muito fácil, que é muito simples você criar um servidor para WordPress, especificamente para WordPress e e-commerce, que seja otimizado, que seja rápido e que você possa fazer uma manutenção sem grandes dificuldades, sem muita dificuldade. Você vai atender bem seu cliente, você vai ter menos dor de cabeça com o seu servidor, e isso vai cair por terra essa questão de que você prefere ter um cPanel do que poder acessar um servidor via terminal e ter que fazer as configurações, né? Eu vou mostrar isso para vocês nos vídeos futuros. Bom, então dando continuidade, nós já falamos aqui do painel da DigitalOcean e vamos criar um Droplet, vamos criar um servidor. Crio em Create Droplet, e aqui eu vou primeiro digitar o nome, tá? Eu costumo utilizar, eu vou colocar aqui um exemplo que eu utilizo sempre, seguiplus.com.br, você pode colocar qualquer nome, não é necessariamente o domínio, ok? Você pode botar qualquer nome intuitivo, que você saiba qual o destino desse servidor, desse droplet que você está criando, esse servidor cloud. Aí você tem as opções de tamanho, tá ok? Eu vou criar aqui para efeito de teste um servidor de $5 mês, com 512 de CPU e 20 GB de disco, ok? Com 1 TB de transferência. A região, normalmente eu mantenho sempre a região que é disponibilizada, portanto a região 3 de Nova York. Aqui eu vou falar no futuro sobre essas configurações de Private Network, IPv6, Enable Backups e Enable Userdata. Private Network é muito interessante se você for criar um droplet separado para o banco de dados, no caso para o MySQL, mas eu vou falar isso no futuro. Bom, eu costumo utilizar a distribuição do Linux, que é a Ubuntu. A estável, que é a 1404 de 64 bits, que é a que ele me traz à disposição. Você pode também criar aqui uma série de aplicações, ou seja, criar um servidor com as aplicações já instaladas, como no caso o WordPress, na aplicação do Ubuntu, na 14.04, Magento, e o Ruby e assim por diante. Eu sempre crio uma aplicação zerada, né? Uma distribuição zerada. Eu não instalo nenhuma aplicação. Você pode também criar um servidor baseado numa imagem que você já criou, né? Numa imagem de um servidor que você instalou, está pronto, configurado direitinho. Você pode gravar essa imagem e utilizá-la para replicar essa imagem nos servidores futuros. Então, isso agiliza também muito as instalações futuras, tá? E em relação aos backups, eu aqui no caso não tenho nenhuma backup. Eu vou utilizar então a instalação da Ubuntu, a versão 14.04, que é a versão LTS, a versão estável. Não vou utilizar nenhum acesso, nenhum tipo de acesso através de chaves SSH. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, falando sobre Porigen, assim por diante. Portanto, você não precisa clicar em nada. Feito isso, é só criar o seu droplet, criar o seu servidor.
Então lá, ele diz que em aproximadamente 60 segundos ele tem um servidor criado. Vamos aguardar mais um pouco. Realmente a criação do servidor é bastante rápida, bastante simples. Vocês perceberam que em poucos passos você tem o seu servidor cloud criado. Como você não está usando um par de chaves SSH para acessar o servidor, portanto, você vai receber uma senha por e-mail, que é o e-mail que você utilizou na hora que você criou a sua conta, que é o e-mail de acesso ao servidor. O usuário é o usuário root, e e esse e-mail, essa senha é uma senha aleatória que ela é enviado para o seu e-mail. Então aqui falta pouco para a criação, vamos verificar se o e-mail já chegou, para que eu possa exemplificar para vocês. Verificar a conta, vamos lá. Então eu já tenho aqui o meu servidor criado, tá? Então eu já tenho o meu IP, um IP fixo para o meu servidor. Aqui ele já me avisa que eu tenho 512 MB de RAM, 20 GB de SSD. Ele está hospedado em Nova York, na região 3, e ele foi criado com a distribuição Ubuntu 14.004 de 64 bits. Você tem algumas configurações aqui, que você poder desligar o servidor, você poder rebootar o servidor. Aqui você tem as configurações através do VNC, ou que é um terminalzinho web que eles utilizam, mas ele é muito fraco, ele ainda é muito ruim. Você pode resetar a sua senha, né, a sua senha do root, que você vai receber ela por e-mail. Aqui você pode fazer um fast resize, que você pode migrar o servidor de um tamanho para outro. Então você tem um servidor de 512 MB, ele está se consumindo muito, está tendo problemas de conexão, tá tendo problemas de queda, assim por diante. Você pode fazer um fast resize. Lembrando que o fast resize você tem que fazer com o servidor desligado, então tem que ir na opção Power, né? Power Off, desligar o servidor para poder fazer o fast resize. Eu aconselho a você criar sempre um snapshot, criar uma imagem desse servidor e aí gerar um novo droplet já com os recursos maiores. Por que essa opção? Por que isso? No Fast Resize, ele não faz a migração automática, ou melhor, ele não faz a expansão do disco, né? Então ele vai alocando isso com o tempo. Então isso pode ter problemas no futuro. Então o ideal é você criar um novo, fazer um snapshot do seu servidor, criar um novo e usar aquela imagem. Isso eu também vou falar com mais detalhes no futuro, tá? Então aqui no caso do snapshots, aqui você tem o seu IP, o gateway do seu IP e assim por diante, o kernel, a recuperação, você pode renomear esse novo droplet. Aqui você tem gráficos de utilização, né? Que são gráficos de banda, de acesso a disco, a CPU. Eu vou dar uma verificada aqui no e-mail, porque nós já recebemos o e-mail. Deixa eu só aqui abrir para demonstrar para vocês como vem o e-mail, como é que funciona a senha. Bom, então retornando aqui ao painel, eu tenho os gráficos e aqui eu posso destruir, né, o meu droplet, o meu servidor, encerrar ele, destruir, né? Ou eu posso reiniciar ele, fazer um rebuild, uma reinicialização, uma reconstrução do meu servidor, baseado no original, no caso na distribuição Ubuntu, que é a que eu utilizei, ou baseado numa outra imagem, né? Então eu posso fazer um rebuild dele usando, por exemplo, um outro tipo de distribuição, tá ok? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui o e-mail, como é que chega o e-mail, para vocês terem uma ideia. Vamos lá, vou abrir aqui.
Então tá aqui, gente. O e-mail chega desse formato, tá? O seu IP, o seu username para acessar via terminal o seu servidor, né? O seu droplet, que é root, e esse aqui é a sua senha para você acessar esse servidor. Lembrando que essa senha é somente para o primeiro acesso. A partir daí ele solicita que você faça ele solicita uma nova senha, e aí você pode usar uma senha mais fácil para você. Bom, pessoal, então nesse primeiro momento é isso. Criamos aí já um servidor para o nosso tutorial, e os próximos vídeos nós vamos falar como acessar esse servidor usando o PuTTY e como fazer a instalação e assim por diante. Se você gostou, então dá um joinha aí embaixo, assine o nosso canal e qualquer dúvida na descrição tem meu e-mail. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode usar também os comentários aí embaixo. Tá legal? Valeu, um forte abraço e até a próxima. Sucesso!